Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar sobre o deadlift e vou comentar algumas questões relacionadas à mecânica desse exercício. Então, primeiro que a gente vai falar em relação ao movimento articular, que muitas vezes existe dúvida em relação ao movimento do deadlift, porque existem algumas variações. Então, dependendo da variação que você faça, pode ocorrer diferença em relação à mecânica do movimento. Nesse exemplo aqui do vídeo, basicamente o movimento articular que a gente tem é o movimento de flexão e extensão do quadril. Então você tem uma flexão do quadril na fase excêntrica do movimento, que é a fase descendente do movimento, e você tem uma extensão do quadril na fase ascendente do movimento, que é a fase concêntrica do movimento, a fase ascendente. Então o movimento articular, uma dominância de quadril, de flexão e extensão do quadril, flexão na fase excêntrica, fase descendente, e fase concêntrica, fase ascendente, extensão do quadril. Então você tem a fase concêntrica, que é o movimento de extensão do quadril, e você tem a fase excêntrica, que é o movimento de flexão do quadril, fase descendente. Os músculos envolvidos nessa variação do deadlift, basicamente você tem o glúteo como um potente extensor do quadril e os isquiotibiais que também vão contribuir na extensão desse quadril. Tá? Então você tem basicamente o glúteo máximo, tá? Um potente extensor do quadril, os isquiotibiais e os extensores da coluna, eles vão ser ativados de maneira bem forte também na estabilização do tronco, tá? Assim como o latíssimo do dorso também tem uma grande participação aí de estabilização. O ponto, de maior braço de momento ocorre quando o corpo está paralelo ao solo. Então, nesse momento, quando o corpo está paralelo ao solo, você tem um maior braço de momento do movimento. Outra coisa importante também é que quando o corpo está paralelo ao solo, você tem uma maior ação da força da gravidade, o que também gera uma maior dificuldade nesse ponto do exercício. Alguns erros comuns relacionados com o deadlift, basicamente um dos piores erros que a gente tem é em relação ao arqueamento da coluna. Então, quando a gente tem esse arqueamento da coluna, você acaba gerando uma sobrecarga maior nos discos intervertebrais. Outro erro comum que as pessoas realizam muito nas academias também é afastar a barra do corpo. A barra ela sempre tem que estar o mais próximo possível do corpo para diminuir esse braço de resistência e diminuir a sobrecarga na coluna. Tá? Então, para a gente fazer uma revisão rápida aqui, tá? Movimento articular, flexão e extensão do quadril, tá? Fase concêntrica é a fase ascendente do movimento, onde ocorre a extensão do quadril. Fase excêntrica do movimento é a fase descendente, onde você tem uma flexão do quadril. Os músculos envolvidos, como mobilizadores, glúteo máximo e isquiotibial, sendo um glúteo máximo potente extensor do quadril, e como estabilizadores, você tem uma ação muito forte aí dos extensores da coluna, tá? E o latíssimo do dorso também entra nessa estabilização aí. Um ponto de maior braço de momento é quando o corpo está paralelo ao solo, momento no qual também você tem uma grande ação da força da gravidade. Erros comuns é quando você tem o arqueamento da coluna, e afastar a barra também é um erro bastante comum aí nas academias. Beleza? Então a gente fez a análise aí do deadlift, que foi um dos exercícios que eu escolhi para a gente fazer a análise. Espero que esse vídeo tenha sido bom aí para vocês. Grande abraço!